Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, pastor batista há 41 anos e há mais de 50 exercendo cargos em lideranças denominacionais, desde a igreja local até a Convenção Batista Brasileira. E passei um tempo ausente desse canal, poucos dias, por estar com excesso de tarefas, inclusive envolvido na redação de uma proposta alternativa de reforma de estatutos da Convenção Batista de Pernambuco, e que devo entregar isso na próxima semana, e acompanhado também de vídeos explicando o motivo de cada uma das propostas, para que o povo batista entenda e, se quiser usar como alternativa a redação ou as ideias, ficará à vontade. Mas retorno hoje aqui porque amanhecemos com uma notícia no Instagram, uma notícia da Convenção Batista Brasileira, e eu quero aqui acessar para você. Hoje na CBB Oficial, no Instagram, você tem comunicado oficial. E aí diz assim: a Convenção Batista Brasileira, através do seu conselho, buscando novas formas de atendimento das demandas denominacionais, criou a função de chancelaria para ampliar o trabalho de cooperação e sinergia entre todas as organizações e igrejas batistas em todos os estados. Desta forma, o pastor Sócrates Oliveira de Souza passa a exercer a função de chanceler e trabalhará junto às convenções estaduais e igrejas para o levantamento de dados e cooperação de projetos em nome da CBB. As funções executivas serão exercidas interinamente pelo presidente, pastor Pascoal Piragini Júnior. Observe. Primeiro, observe a linguagem. A notícia diz que o pastor Sócrates Oliveira de Souza passa a exercer a função de chanceler. Nós temos dois detalhes importantes aqui, mas nesse momento eu quero destacar o primeiro, é que, na verdade, a notícia completa demonstra que o pastor Sócrates Oliveira de Souza foi desligado da função de diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, cargo que ele exerce há mais de 20 anos. E desligar um diretor executivo de uma convenção, seja estadual ou nacional, nem sempre é um ato político de fácil digestão. Alguns presidentes têm mais habilidade para fazer isso, outros têm menos habilidade. E aqui a gente percebe, então, que o presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Pascoal Piragini, é uma pessoa que tem um pouco mais de habilidade política. E, portanto, em vez da notícia ser dada que o pastor Sócrates foi desligado do cargo de diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, a notícia é dada que ele passou a exercer a função de chanceler, função que não existe na estrutura do Conselho da Convenção Batista Brasileira, e nem existe esse cargo no meio batista de nenhuma convenção. Chanceler, não existe esse cargo, mas ele foi criado. E no final informa que o pastor presidente Pascoal Piragini, ele passa a ocupar interinamente as funções executivas. Então, é uma maneira política de dizer que o pastor Sócrates foi desligado, o pastor Piragini assume, e se ele assume as funções, provavelmente o vice-presidente vai assumir a presidência da convenção. Ou seja, como é que politicamente isso vai ser feito, tecnicamente, como é que isso vai ser feito, a gente ainda vai receber mais notícias, mas aqui está a notícia. Habilidade política, desligamento do pastor Sócrates, criação de um cargo que não existe no nosso meio batista para ele ocupar, e aí as razões vão ser encaradas desde os mais otimistas até os mais pessimistas, dos mais enquadrados no sistema aos que mais fazem oposição ao sistema. Cada um vai fazer a leitura
desse desligamento, dessa criação do cargo e tudo mais. O que nós percebemos também, além desse fato político, da criação de um cargo que tira o impacto que é o desligamento de um diretor da Convenção Batista Brasileira, mas também o fato interessante que nós temos o presidente da convenção, que ele é presidente da convenção, provavelmente deixa de ser o presidente para assumir interinamente o cargo, provavelmente é isso, a não ser que se busque uma forma dele ficar presidente e secretário interino da convenção, mas a informação é que ele já vai assumir as funções. E tem outra coisa sutil, né? Porque cargo e função não são a mesma coisa. O cargo é aquilo que já faz parte da estrutura formal e a função é as atribuições do cargo. E as atribuições do cargo podem ser ocupadas provisoriamente por uma pessoa. Então, é todo um jogo de habilidade política, porque o presidente aqui, quando a notícia diz que ele vai ocupar as funções do cargo, significa que ele vai continuar como presidente da convenção. Ele não está ocupando o cargo, mas funções do cargo. São formas de dar uma notícia, de dar informações, de fazer uma mexida estrutural, fazer uma mexida política num cargo. E o pastor Pascoal Piragini, então, se ele vai ocupar só as funções, ele continua como presidente da convenção, ele passa a ocupar funções do diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, ele é pastor interino de uma grande igreja, a Primeira Igreja Batista de Niterói. E aí nós vamos observando que é uma situação curiosa que acontece na Convenção Batista Brasileira nos últimos anos. E ela não acontece por acaso. Por exemplo, nós temos o secretário, o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, que é uma grande empresa dentro da Convenção Batista Brasileira, que ocupa interinamente a direção do Seminário Batista Equatorial de Belém, que é uma grande empresa na nossa estrutura, que também ocupa a direção interina do Seminário do Norte do Brasil, que também é uma empresa, e que também ocupa a direção interina do Seminário do Sul, que é uma grande empresa. Então, quando eu vejo uma pessoa ocupando o cargo de diretor da Junta de Missões Nacionais, diretor do Seminário de Belém, diretor do Seminário do Recife, diretor do Seminário do Rio, e quando eu vejo, você me vem coçando a cabeça, né? Quando eu vejo o presidente da convenção assumindo a presidência da convenção, assumindo funções do diretor executivo, assumindo o pastorado interino de uma grande igreja batista no Rio de Janeiro, eu penso duas coisas. Eu penso que existe a possibilidade de a gente estar vendo a pobreza de liderança batista. Os batistas estão vivendo um momento de profunda pobreza na sua liderança, porque nós estamos vendo dois cargos importantíssimos, o do presidente da Convenção Batista Brasileira e o do diretor da Junta de Missões Nacionais, ocupados por pessoas que ocupam 3 cargos a mais. Então, isso indica que nós estamos vivendo um momento de pobreza, essa é uma leitura, de liderança na Convenção Batista Brasileira, ou nós estamos vivendo um novo momento de profunda concentração de poder, que é uma concentração de poder estratégica. Ou seja, são pessoas que têm um alinhamento político-teológico, provavelmente político-administrativo, que estão concentrando o poder para que estrategicamente implementem a sua ideologia teológica, porque teologia tem uma ideologia, não existe teologia sem ideologia, e aí a implementação de todo um processo ideológico na teologia, ideológico no formato de administração, para que uma estratégia de controle do pensamento
seja estabelecida na convenção. Não é problema de dinheiro. Essa concentração de poder não é por uma falta de liderança, que é uma possibilidade, não é problema de dinheiro, porque a Convenção Batista Brasileira hoje tem em caixa o dinheiro da venda de patrimônio do Seminário Equatorial, tem em caixa dinheiro da venda do patrimônio do Seminário do Sul e tem em caixa o dinheiro da venda do patrimônio do Seminário do Norte. Embora eu abra aspas aqui para dizer que, com relação ao dinheiro do Seminário do Norte e dessas outras organizações, eu sei que o dinheiro de Belém foi por uma conta da Convenção Batista Brasileira, depois eles perceberam um erro técnico perante ao governo federal, que é justificar como um dinheiro tão grande sai de uma conta de um CNPJ para outro CNPJ, e agora o dinheiro do Seminário do Norte, que deve estar na conta do Seminário do Norte, e não pode sair da conta do Seminário do Norte, do CNPJ, e não pode ser transferido para uma outra conta sem uma justificativa perante a Receita e perante o povo batista. Mas me parece não, pela informação dada em público à Convenção Batista Brasileira em sua última Assembleia, o Seminário do Norte vendeu um patrimônio sem ter o documento para fazer a transferência, e isso vai exigir um pouco mais de tempo para ser resolvido. São os problemas da nossa boa administração batista, não é? Então, mas voltando aqui ao ponto, observe que essa mudança do diretor do conselho, ele revela ou que nós temos um problema de pobreza de liderança, porque nós estamos vendo aí o diretor de missões nacionais concentrando 4 cargos, e nós vemos agora o presidente da convenção ocupando o cargo de presidente, pastor de uma grande igreja no Rio, e vai assumir as funções de diretor executivo. Ou é pobreza, ou faz parte de uma estratégia política para a implementação de algo que a gente sabe, que a gente vem acompanhando e que nós podemos conversar a respeito disso. Tá bom? Então, aí nós estamos vendo, primeiramente, esse ponto que eu gostaria de deixar aqui para a sua reflexão. Agora, nós vamos adiante, voltando aqui a falar sobre a situação do cargo. Chanceler. Chanceler nós não conhecemos no meio batista, esse nome chique, que nós sabemos que é do mundo do Estado e também da igreja, não é? Porque na igreja, chanceler na igreja católica, eu procurei aqui essa definição que você encontra no Google, é o notário e o secretário da cúria, sendo responsável por preparar provisões, decretos, portarias, atas, processos de ordenações, documentos sacerdotais, consultas e por despachar os atos do bispo. Ou seja, o pastor Sócrates ele deixa de ser o diretor executivo da Convenção Batista Brasileira para fazer o papel de notário e secretário da cúria. Nós não temos uma cúria como a Igreja Católica, mas estamos agindo como a Igreja Católica. Temos que perceber politicamente o que está acontecendo, porque os batistas têm uma estrutura política inversa da Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica tem o Papa na cabeça e o povo fica lá na base, é o último a dizer alguma coisa para a igreja, a não ser participar das missas e mandar o dinheiro, o sustento, no meio batista é o contrário. O povo está na cabeça porque o nosso sistema é congregacional. E nós não poderíamos ter um poder acima, nós não temos. Nós temos o povo, que é o poder máximo, na igreja local, e essa igreja local, que é o poder máximo, manda representante para a Assembleia da Convenção, e lá ela decide. E ela, inclusive, tem poder de mandar o que o presidente pode fazer ou não pode fazer, o que a diretoria pode fazer ou não pode fazer, o que o conselho pode fazer ou não pode fazer. Mas dentro dessa nova estratégia política, ideológica que está sendo implementada na Convenção Batista Brasileira, nós estamos fortalecendo o poder do Conselho para que ele possa se equiparar a uma cúria da Igreja Católica. Percebe? E esse poder significa que ele vai controlando todo o sistema, ele vai controlando, inclusive as igrejas, existem tentativas de regulamentar para controlar. É uma forma de os batistas deixar de ser a democracia pura como ela é, para ter uma cúria. E não por acaso, ou por um ato falho, se cria o chanceler. O chanceler, que na Igreja Católica ele é o secretário da cura. E ele despacha
os atos do bispo, percebe? E aqui nós encontramos a cúria sendo definida como um organismo governamental, administrativo e judiciário da Santa Sé, a corte papal, a cúria romana. Então, observem pelas palavras que estão sendo usadas, que elas estão indicando o que todo mundo está vendo, que a Convenção Batista Brasileira, ela está deixando de ser uma empresa que pertence às igrejas batistas e ela está se autotransformando numa cúria. E o poder está sendo centralizado, nesse momento, na mão de dois líderes. O poder da Convenção Batista Brasileira. Só falta passar a Junta de Missões Mundiais para o diretor da Junta de Missões Nacionais para a gente ficar perfeito. O presidente da Convenção Batista Brasileira, como presidente da convenção, assumindo funções do diretor executivo, sendo pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, o diretor da Junta de Missões Nacionais, sendo também diretor do Seminário Equatorial, Seminário do Norte e Seminário do Sul, formando então aí um poder já quase 100%, está 50% quase concentrado na mão então de duas pessoas, e isso faz parte de uma estratégia política que está nos levando a tornar a Convenção Batista Brasileira não apenas uma empresa que tem por objetivo entender o pensamento das igrejas, transformar isso na sua atuação, mas fazer o contrário, controlar o pensamento das igrejas para que a convenção se torne um poder político forte, não só na questão administrativa da Convenção Batista Brasileira, mas também para ser uma voz. Porque lembre-se que o atual presidente, ele ocupa cargos em algumas organizações, pelo que a gente acompanha pela internet, de interação nacional e internacional, no sentido de ter um pensamento e ter uma força política. Então, nós estamos percebendo que para aí caminha a Convenção Batista Brasileira. Agora, tem alguns detalhes. A questão jurídica que eu vejo aí, que precisa ser aprofundada, é que o Conselho da Convenção ele tem poder para tomar decisões no interregno das assembleias, em nome da Convenção, nas hipóteses previstas no regimento interno. Ele tem poder. Ele pode até criar um cargo no interregno das assembleias. Agora, o regimento, ele diz na forma do regimento. Mas o regimento diz assim, que o Conselho ele pode tomar decisões no interregno das Assembleias Gerais, em nome da Convenção, quando o assunto for relevante e urgente, devendo o ato ser plenamente justificado. Então, nós vamos aguardar a nota da relevância e da urgência e quais serão as justificativas para isso. Porque se criou um cargo, se desligou o diretor-geral, mas não se disse que desligou, criou-se um cargo para ele deixar de ser o diretor executivo para ser uma espécie de secretário da Cúria, que esse é o nome na Igreja Católica, então no nosso nome nós não temos ainda, e ele passa então a ver. Nós vamos ter que ver qual foi o fato de urgência e de relevância que justificou essa tomada de decisão. Perfeito. Ponto 1, juridicamente, vamos aguardar. Ponto 2, financeiramente, nós não temos problemas. A Convenção Batista Brasileira ela pode ter um problema operacional, e eu não vou falar sobre ele hoje na questão financeira. Mas, como eu já disse, ela tem hoje o dinheiro, o poder de administrar todo esse dinheiro que passa aí da casa de provavelmente 20 a 30 milhões que ela deve ter aí à sua disposição. E aí nós vemos, então, essa estratégica que já afetou a questão do Seminário do Norte, e sobre isso a gente vai falar e vai continuar falando nos próximos dias. Então, a questão financeira não é um problema no momento. E a questão política que é a grande pergunta, né? A grande pergunta do dia no meio batista não é o que o presidente foi fazer na embaixada da Hungria. A grande pergunta agora é: quem será o novo diretor executivo da Convenção Batista Brasileira? Eu vou dizer que ele deve vir de um estado vizinho do Rio de Janeiro, e a partir daí você vai para a geografia e faz a consulta. Tá bom? Se eu tiver errado, depois você me cobra. Fica aí a minha palavra sobre como é que eu vejo essa mudança, a notícia do dia da Convenção Batista Brasileira.
e nós vamos acompanhando. Na próxima semana, os batistas de Pernambuco vão tomar conhecimento de uma proposta de reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco, que eu espero, vou mostrar quais foram os valores que me nortearam, vou mostrar quais foram os objetivos que me levaram, mas que eu espero que, sobretudo, a nossa estrutura ela esteja muito bem afinada à eclesiologia, a doutrina eclesiológica dos batistas e também aos nossos princípios batistas, tá bom? Obrigado por ter me ouvido. Se você gostou, curta. Se você gostou um pouco mais, compartilhe com alguém. Se você gostou muito, você deixa um comentário. Se você desgostou muito, também coloque o seu comentário, mas não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com os seus amigos e não deixe de comentar. Um forte abraço.